Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é a Sentinela Camila, e nesse dia de hoje eu venho trazer para nós, para os nossos corações, um exemplo de uma mulher de oração, em que sabia exatamente como governar a sua espiritualidade. E hoje essa mulher chamada Débora, um grande exemplo para nós dentro da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 4, verso 14, que diz assim: Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Meu Deus, que palavra, que exemplo de mulher. Essa mulher, minhas queridas, chamada Débora, primeiramente nós temos que entender qual era o cenário do contexto dessa passagem. Nós temos que entender a história de Débora, né? Onde, louvado seja Deus, eles estavam sobre 20 anos, exatamente 20 anos vivendo uma opressão severa pelo rei de Canaã. Em outras palavras, era um tempo de medo, silêncio e uma paralisia total. O povo, além de tudo, estava desarmado, o povo estava totalmente despreparado e a liderança masculina aparentemente ausente, né, ou intimidada. No caso seria Baraque. Deus, ele entrega às mãos de Baraque uma terra. E essa terra, Deus, quando entrega a Baraque, entrega por completo. Ele entrega os montes e os vales. Mas para Baraque era muito cômodo ficar lá nos montes, porque nós bem sabemos que o vale não é bom diante dos nossos olhos carnais, mas diante dos nossos olhos espirituais, o vale nos representa um lugar de aprendizado. Mas, infelizmente, não era essa forma em que Baraque via e enxergava. Em um certo dia, né, o exército de Cícera, eles se preparam para que invadissem aquela terra, o monte e os vales e tomasse posse daquilo. Mas Deus levanta uma liderança feminina, né, diante daquele tempo que estava sendo oprimido, diante daquele povo que estava sendo escravizado pelo medo e pela paralisia, né? E o povo estava totalmente desarmado, o povo estava totalmente despreparado. Mas, louvado seja Deus, eu quero dizer a você que Débora, ela teve algumas classificações importantes para que esse cenário de derrota, né, ele viesse virar um cenário de vitória através do poder da sua oração e o seu posicionamento espiritual. Nós começamos sabendo que ela era uma juíza sábia, onde ela trazia orientação divina para aquele povo. Além deles precisarem dela para que resolvesse as suas causas, ela ainda os orientava divinamente. Louvado seja Deus. Ela convocou Baraque e deu uma ordem de Deus para a batalha contra o exército de Cícera. Então, ela, louvado seja Deus, ela tinha um espírito sobre ela de liderança ativa. Ela precisou tomar uma iniciativa, ela precisou ter pulso firme. Então, através do direcionamento de Deus, ela vai e convoca Baraque e dá essa ordem. A ordem não veio dela, veio da parte de Deus, para que aquele exército fosse, né, totalmente destruído. Nós consideramos também essa mulher como mãe de Israel. Ela liderava aquele povo, ela liderava as suas causas com muito amor, ela era protetora, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ela tinha um cuidado extremo, porque ela era totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas diante da batalha, diante daquela situação, ela também era uma mulher de coragem. Louvado seja Deus. Como assim, pastora? Ela demonstrou fé a todo tempo na promessa de Deus.
de entrega dos seus inimigos. Dentro dela, ela tinha uma certeza absoluta de que o Senhor entregaria os inimigos nas mãos deles. Ela confiou na promessa que Deus fez a eles. E louvado seja Deus. Veio o cântico da vitória, porque o exército de Cícera foi destruído. Louvado seja Deus. E Débora, ela celebra com um cântico que narra a vitória divina. Louvado seja Deus, porque ali ela cria que a vitória não era dela, mas sim a vitória era de Deus, né? Louvado seja Deus. Eu quero trazer um ponto também nessa tarde sobre a disponibilidade de Débora. Débora, ela sempre estava pronta e disponível para o chamado de Deus, em um momento difícil, em uma situação difícil. Além dela demonstrar a sua coragem e a sua fé, ela também confiou na palavra de Deus, agindo com determinação. Mulheres, neste dia de hoje, nós temos que ter essa mulher Débora como um grande exemplo para a nossa vida. Nós temos que ser sábias. Antes de tomarmos qualquer atitude na nossa vida, em qualquer situação, nós temos que pedir orientação a Deus. Nós temos que aprender a liderar todas as situações que vierem contra nós. Nós servimos um Deus, que é o Deus de Israel. A palavra do Senhor diz que ele não dorme, nem de dia, nem de noite. Nós temos que ter a coragem de Débora, nós temos que ter a mesma fé que ela teve, crendo que a promessa de Deus seria cumprida. Louvado seja Deus. E nós temos que ter essa disponibilidade para quando o Senhor nos chamar. Nós temos que estar prontas e disponíveis para o grande chamado do Senhor. Nós temos que ter essa coragem, essa fé de confiar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. A história de Débora, ela se destaca a importância de se levantar em tempos de crise. A força que vem da confiança em Deus e o impacto de uma liderança, louvado seja Deus, na sabedoria e na obediência. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Débora, ela é conhecida por algumas características. Por ela ter uma boa liderança, por ela ser uma mulher corajosa, por ela ter uma sabedoria extrema, por ela exercer a sua fé. O principal, irmãos, ela ter intimidade com Deus. É o que está faltando muitas das vezes em nós. Essa intimidade. Ela tinha humildade e ela tinha disponibilidade. E além disso, ela era uma mulher ousada. Glória a Deus. Aleluia. Débora, ela confiava no poder de Deus para superar todos os problemas. Será que nós estamos confiando no Senhor? Que esta palavra venha ficar como reflexão para nós. Débora, ela julgava o povo com sabedoria, mas buscando sempre a vontade de Deus para resolver os conflitos da vida dela, na situação daquele povo. Nós temos que trazer isso como exemplo para a nossa vida. Nós precisamos tomar todas as decisões baseado na vontade, no querer do Espírito Santo do Senhor. Débora, além dela ser uma mulher cheia de fé, ela era íntima com Deus, ela tinha uma vida de oração intensa. Quem tem uma vida de oração, ela tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes, quando estamos passando por algum momento difícil, uma situação difícil, pelo desespero, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E o Senhor está todo o tempo tentando abrir os nossos olhos, tentando nos dar estratégias espirituais, tentando colocar as nossas mãos armas espirituais para que nós venhamos combater o bom combate. Mas não temos essa sensibilidade. Por quê? Porque temos uma vida escassa de oração. E hoje, o que o Senhor ele quer de nós, para que venhamos ser mulheres preparadas em espírito, além da santidade, nós precisamos ter a vida em oração. Nós temos que ter esta vida em oração. Louvado seja Deus. Débora, ela era uma pessoa humilde, por quê? Porque ela trabalhava em equipe, ela convoca Baraque, louvado seja Deus, ela não vai só, ela sabia muito bem que diante daquela guerra, diante daquela batalha, o nome do Senhor seria glorificado, mas então ela convoca Baraque, convoca o seu exército para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ela trabalhava em equipe.
E muitas das vezes nós queremos trabalhar sozinhos, nós queremos enfrentar os nossos adversários sozinhos, queremos lutar com a força do nosso braço, queremos pegar os problemas e tentar resolver sozinho. Isso é falta de humildade. Nós temos que ser como Débora, minhas irmãs. Nós temos que ser como Débora, nós temos que, louvado seja Deus, segurarmos nas mãos uma das outras para que o Senhor venha nos dar mais força, mais poder, para que nós venhamos ter mais coragem de enfrentar os nossos adversários. Débora, ela era a porta-voz de Deus, transmitindo as suas mensagens e as suas verdades. Nós precisamos ser como ela, nós precisamos ter autoridade nas palavras. Louvado seja Deus, para enfrentar os nossos adversários, aqueles que têm se levantado contra nós. A palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne, mas nós lutamos contra todas as hostes espiritual maligna que tem se levantado contra nós. Débora também era uma mulher inspiradora, porque ela despertava essa coragem em outras pessoas. Ela motivava as outras pessoas a voltar para Deus. Esse é o posicionamento que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer com coragem, com ousadia, mas nós temos também que se colocar como inspiração para que outras pessoas vejam a nossa força, vejam a nossa autoridade diante de Deus e que venha se despertar e que outras pessoas venham se motivar através de nós como exemplo. Louvado seja Deus. Deus, ele escolheu Débora para liderar por sua sabedoria, por sua fé inabalável. Mais uma vez eu digo aqui, pela sua coragem, por ser uma pessoa que era ouvinte à voz de Deus. Muitas das vezes nós só falamos e não deixamos com que o Senhor fale com nós. Os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor para que Ele venha dar o direcionamento certo, preciso. Ela provava a verdadeira liderança que vinha de Deus. Louvado seja Deus. Débora, ela tinha uma capacidade de discernir e seguir as instruções divinas. Será que nós temos hoje essa capacidade de discernir, louvado seja Deus, qual é a voz que estamos ouvindo? Qual é a voz que nós estamos seguindo? Qual é a voz que está sendo instruída? Muitas das vezes nós estamos ouvindo a voz do nosso coração, e a palavra do Senhor também diz que o nosso coração ele é enganoso. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui, aleluia, tendo um devocional totalmente voltado para mulheres dentro da palavra de Deus, como exemplo para nós. Aleluia, louvado seja Deus. O que me chama a atenção também é o posicionamento espiritual que Débora tinha. Aleluia. Exercendo a sua autoridade espiritual para trazer ordem. Aleluia. Qual é o comportamento que nós estamos tendo diante da situação? Porque Débora estava ali lidando com um exército. E era um exército que diante dos nossos olhos nós olhamos e enxergamos com os olhos carnais um exército forte, um exército poderoso. E às vezes nós estamos lidando com situações dentro de casa que é exatamente assim, né? São muitas fúrias, são muitos levantes, a ponto de não conseguirmos achar saída, não conseguirmos achar solução, mas nós precisamos dessa espiritualidade, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa orientação que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender em cada mulher dentro da palavra de Deus que tem sido como inspiração para nós, para que venhamos saber lidar com as situações difíceis, com os momentos difíceis, momentos em que nós olhamos e falamos, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Aleluia, mas o Senhor, Ele nos dá estratégia para que venhamos saber lutar com as armas certas, no momento certo, na hora certa. Nós temos que ter, minhas irmãs, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que ter esta coragem, como Débora.
Débora, ela ficava sentada ali embaixo daquela palmeira, louvado seja Deus, intercedendo, julgando pessoas, aleluia, que chegavam diante dela de repente com problemas difíceis, e às vezes nós estamos assim, chegamos diante de Deus com causas impossíveis, com situações que nós achamos que não vamos conseguir resolver, mas o Senhor, neste dia de hoje, Ele fala para mim e para você: siga o exemplo de Débora, seja corajosa, aleluia, grandioso Deus e eterno Pai. Seja uma mulher que lidera dentro do seu lar, seja uma mulher sábia, peça ao Senhor sabedoria. Salomão, ele pôde pedir o que ele quisesse a Deus, e ele pediu apenas ao Senhor sabedoria. Seja como mãe de Israel, né? Aleluia. Aprenda a lidar com as situações, ainda que doa, mas com amor, com proteção, com cuidado de cada detalhe. Vamos ter disponibilidade como Débora, porque quando o Senhor chamou ela para esta guerra, ela não teve medo. Ela foi até a metade do caminho, levantou seus braços, ergueu os seus braços aos céus e começou a orar e começou a clamar ao Senhor no momento em que os seus adversários vinham se aproximando. E a palavra do Senhor diz então que houve uma grande tempestade, que houve uma grande chuva e que as cavalarias, as carruagens dos inimigos, eles ficaram atolados na lama, eles ficaram totalmente impossibilitados, totalmente imóvel diante daquele barro. O Senhor mandou chuva para que, louvado seja Deus, aquela guerra fosse travada. A oração, ela tem poder. A oração, ela move os céus. Como a fé, a palavra do Senhor diz que a fé, ela move montanhas. Glória a Jesus. Nós temos que ter essa disponibilidade, irmãos. Nós não podemos sentar e chorar, nós não podemos sentar e murmurar, não podemos sentar e ficar esperando que, aleluia, o pior aconteça. Nós temos que crer, verdadeiramente crer no Senhor. E Ele fará. E Ele mudará um cenário de derrota para um cenário de vitória. Glória a Deus. A história de Débora, ela vem se destacando com uma grande importância de se levantar em tempos de crise. A força que vem da confiança em Deus e o impacto de uma liderança na sabedoria e na obediência. O Senhor, Ele quer que nós venhamos se levantar em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de crise. Quando nós tomamos essa atitude de nos levantar, o Senhor pelejará por nós. A palavra do Senhor diz que não precisaríamos pelejar, mas Ele pelejará por nós. Eu deixo essa palavra poderosa para os nossos corações e eu quero fazer uma breve oração. Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por este devocional, o qual nós estamos aprendendo com mulheres de grande exemplo dentro da Tua palavra, de motivação espiritual para nós. Pai, que o Senhor possa impactar as nossas vidas, que o Senhor possa alcançar através da Tua palavra vidas que estão exatamente assim, precisando se levantar, precisando ter coragem, precisando ter fé, disponibilidade para o Teu querer e a Tua vontade. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar ousadia, que o Senhor possa trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior e venhamos entender que a oração, ela é uma arma espiritual em que nós venhamos lutar, aleluia, louvado seja Deus, para que venhamos obter a nossa vitória. Ó Espírito Santo, nós travemos, ó Pai, que através da oração nós obtemos a comunhão contigo, que essa comunhão, Pai, não venha a faltar. Aleluia, que essa presença não venha a faltar, Senhor, mas que nós venhamos estar totalmente desligadas pelo Espírito, que nós venhamos estar totalmente posicionadas, ó Pai, não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Vá à frente, nos dando autoridade, Senhor, nos guiando, assim como o Senhor fez com Débora, Pai, para que venhamos aprender a lidar com situações e momentos difíceis em que estamos passando. Até aqui, Senhor, tem nos ajudado e eu creio que irá continuar nos ajudando. Eu agradeço a todos os ouvintes deste devocional. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Em nome de Jesus.